Tudo bem com vocês? Rock de novo. Cardozão, síndico sincero, onde a verdade dói, mas constrói. Hoje eu trouxe uma autoridade do mercado que vocês não conhecem, porque ele é lo-fi. É aquele profissional de potência do mercado, só que não aparece muito. Ele não é amostrado igual Cardoso, né? Mas, de forma resumida, que antes de falar desse nosso convidado, que é síndico profissional, também é advogado, ele não quer que eu fale que ele é advogado, tá? Mas, a título de informação, é advogado, piloto de avião. Pegou a visão? Piloto de avião? Antes de falar dele, que tem um nome complicado, eu vou falar dos nossos parceiros que mantém aqui o podcast do Síndico Sincero. Vamos falar da MedLimp, que é do René Tomacete. A MedLimp é uma empresa que fornece materiais de limpeza para o condomínio. Só que eles não só oferecem material. Eles vão no condomínio, fazem uma vistoria em toda a sua área comum e mapeia cada área comum com material adequado, que vai resultar inclusive na economia do seu material. E depois você me agradece. Fala com o René da MedLimp. Orion Lifts, elevadores. O Cardoso conhece os donos da Orion Lift, tá? É uma das maiores empresas de elevador. Imagina de uma forma resumida aqui. Você tem o seu carro de uma mecânica X, vou falar da Volkswagen, vai. Só que, às vezes, e na sua maioria, você leva o seu carro no seu mecânico de confiança, que não trabalha na Volks, e mesmo assim ele faz um bom trabalho. É da mesma forma as empresas de elevador, porque às vezes a galera acha que só porque é fabricante, só tem que manter com a fabricante. Não, existem empresas boas no mercado que não são as fabricantes e executam um ótimo trabalho. Fala com a Orion Lift, fala com o Leandro ou fala com a Ana lá e depois você me agradece. Mão de obra, RCR, fala com o Nestor, fala com a Ana, Rinaldini. Quando falamos de mão de obra, você tem uma cotação de 3 empresas. Isso aconteceu comigo esses dias. R$50 mil o escopo do serviço. E teve a terceira empresa que cobrou 35. Se está cobrando muito abaixo do mercado, você tem que fazer um questionamento. Essa empresa está deixando de pagar. Ou é o governo, ou é os funcionários. E quando você escolhe empresa por causa de preço, e quando paga mal, paga 2 vezes. E quem responde por isso é o síndico, mas o prejuízo é você, condômino. Então, RCR, Mercatudo. Mercatudo é um braço das Casas André Luiz, onde que eles instalam um dispositivo na sua área comum. E aí você, condômino, faz as doações de roupas em bom estado. Não é roupa rasgada, não é roupa manchada, não é brinquedo quebrado, porque se tá quebrado, se não serve para você, não vai servir para ninguém, né? Então, esses itens, roupa, sapato, brinquedos e móveis em bom estado, você coloca nesse dispositivo que a Mercatudo disponibiliza lá na sua área comum sem custo. Inclusive, eles vão retirar sem custo. E aí você, né, ajuda quem precisa. Auditoria condominial Triveros. Como vocês muito bem sabem, a auditoria ela tem a função de ajudar a gestão do síndico e ajudar a administradora, porque tanto o síndico quanto a administradora não são especialistas, né? Não são especialistas. E aí vem a auditoria condominial para ser esse braço da sua gestão, para não ter nenhum tipo de questionamento, porque se tiver uma auditoria ali consultiva, vai auxiliar você, síndico, e também a administradora, né? CDG Solution, que é o Everton, que é a Dani, é uma garantidora. Então, falem com eles, CDG Solution, fala com o Everton, fala com a Dani, porque eles vão fazer uma análise financeira do seu condomínio e vai apresentar para você se o seu condomínio está no momento de ter uma garantidora ou uma simples assessoria de cobrança resolve. Fala com eles. Aluga é uma empresa, uma garantidora locatícia. Você que é proprietário de vários estúdios, né? Coloca seus apartamentos na mão da Aluga, que ela garante para você, proprietário, todos os meses os aluguéis. E você não se preocupa se o seu inquilino vai pagar ou não, porque a Aluga, ela resolve isso, tá? Síndicos profissionais, Cardoso aqui, Sindicância Ética, gestão humanizada, compliance condominial. O que é compliance condominial? O básico bem feito, ok? Eu sou aquele síndico que eu vou falar para você o que você não quer ouvir. Então já sabe se você me eleger, né? Bom, vamos falar do nosso convidado de hoje. Síndico profissional, não aparece muito, tá? Advogado,
Não vou chamar de doutor, porque ele não quer que eu chame de doutor. Só Daniel. Piloto de avião. Daniel Midlege. Tudo bem, Cardoso? Como que você tá? Prazer em Satisfação, estar aqui com vocês. hein? É realmente transformador o trabalho que você está fazendo Obrigado. no mercado, que a informação como você está levando. Bom, Deixa eu te contar uma coisa. Gente, vamos lá. pensa num síndico bonitão. Imagina. Quantos você tem, doutor? Eu, 47. Meu, casal ou solteiro? Eu sou divorciado. Solteiro. Solteiro. Mercado condominial, tá solteiro, tá? Só pra... Mas o coração sempre ocupado. Ah, então E bem esquece. ocupado. Então esquece, esquece. Brincadeiras à parte, Vamos quero lá. agradecer pela sua presença. Sabe que eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração muito grande por você, pelo potencial e profissional que você é no mercado, certo? Não aparece muito, como eu disse anteriormente, e eu quero aprender mais com você e a galera que também está assistindo. Bom, para quem não sabe, nós nos conhecemos numa concorrência. Verdade, né? E acho que é uma concorrência com muito fair play, com uma liberdade muito grande de cada um contar um pouco da sua história, e chamou Exato. atenção a sua história, a sua trajetória, e você, enfim, ficou interessado na minha trajetória. Exatamente. Então eu começo contando, né, para o teu telespectador, que eu começo como síndico há mais de 14 anos. Eu estou trabalhando na área e comecei como subsíndico, ao mesmo tempo trabalhava como advogado numa rede de fast food, a maior do país, nacional. Não posso contar que a gente quase assava esfirra lá, para não falar quem é. Exatamente. Enfim, mas cuidava do patrimonial, do imobiliário da empresa, expansão, e aí a gente acabou desenvolvendo também uma aptidão para gestão de shopping, que a empresa tinha na ocasião, e isso gerou um carinho grande. Concomitantemente a isso, eu fui eleito subsíndico em um condomínio, num apartamento que comprei, e gostei do negócio. Legal. Tive um bom síndico como inspirador, né? Legal. Até já falei sobre ele para Sim. você. Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, e tive a oportunidade de reencontrá-lo recentemente, vi o quanto ele cresceu depois de alguns anos, e durante esse período vim desenvolvendo as atividades. Que também esse síndico que você comentou é um grande síndico do mercado que ele não aparece, inclusive. Eu estava conversando esses dias não, aqui, eu estava conversando com a Roses, que é a Paty da Cel, e ela comentou que tem muitos síndicos grandes no mercado que eles não aparecem, nem Instagram eles têm. Eu respeito particularmente quem tem o Instagram. Eu acho que seu trabalho, a forma de que você comunica é bastante importante para os dias de hoje, até pela velocidade da informação. Que a informação já então assim, você consegue levar a informação para o telespectador, para o morador, para o síndico, para a administradora, de uma forma rápida e verdadeira, né? Enfim, então hoje realmente é uma ferramenta, e uma ferramenta que nós temos que nos adaptar, né? É importante. Exato. Então, durante esse processo, enfim, a formação jurídica, mas antes de ser advogado, e aí você foi contar para todo mundo que eu tive uma passagem pela aviação. Eu sou fofoqueiro, não adianta. Coisa boa e tem que contar. Enfim, realmente é prazeroso, né? A família é da aviação, meu pai viveu a aviação aí por mais de 60 anos, perdão, e voou por 60 anos, e tem uma história muito bonita. Eu acabei, até para estar próximo dele, acabei me envolvendo. Então, com 4 anos de idade, eu vou contar isso porque tem um motivo. Mas pode contar, porque é importante, inclusive. Eu comecei a falar, olha, meu pai chegou de voo, está cansado, eu quero estar perto dele, e aí eu fiquei encantado com os manuais dos aviões. Então, de 737-200, dos Boeing antigos, na década de 60, até MD-11, a gente acompanhou. Depois, eu como profissional da área, tive contato com outros aviões, Embraer, ATR, enfim, e outros, mas quando criança eu queria entender por que era o circuito hidráulico, por que era o circuito elétrico, o porquê das coisas. E muito que bem. E quando eu fui para o condomínio, eu comecei a ver uma certa similaridade com aquele processo. Eu vou te interromper um pouquinho. Sabe por quê? Eu percebendo você falando de avião, você fala com gosto, que dá até vontade de dirigir avião. Vai voar. Vai voar. E essa sua curiosidade de querer... Como você comentou que você começou a ver o material do que seu pai disponibilizou. E como que eu quero ser piloto? Isso foi natural, porque é uma paixão, né? O homem não voa, então era uma forma de você fazer algo diferente, né? Voar é algo prazeroso, muito gostoso. Eu sou leigo disso, tá? Para eu voar de avião, eu quero pilotar, é só fazer um cursinho e ir?
São cursos preparatórios. Hoje você tem até uma universidade, na minha época não tinha, enfim, eu tenho 47 anos, então lá atrás não tinha, na época do meu pai muito menos. Você faz um curso de piloto privado, numa escola homologada, um curso de piloto comercial, escola homologada, e depois vai fazendo as horas de voo no aeroclube e ingressa no mercado. Normalmente você começa na aviação geral, que, enfim, não é uma linha aérea ainda, acumula o número de horas de voo e depois passa por avaliação, prova, treinamento e ingressa numa linha aérea. Agora as companhias aéreas abriram muitas vagas, porque o mercado está expandindo, então tá até um burburinho aí no mercado. Olha, tá legal, né? Então, para quem quer ser piloto, né, é uma oportunidade. E para quem quer ser síndico também, ouvindo também a gente. É um avião. Né? Porque gerir um condomínio é muito parecido com um avião. E por quê? Eu falo isso, né? Que eu trouxe isso e levei para a minha vida pessoal, na vida corporativa, quando fui executivo. Né? Porque na aviação a gente é treinado e condicionado a viver momentos de tranquilidade, mas momentos de crise, gestão de crise, de procedimentos e processos. Entendi. E isso traz para o treinamento, a preparação. Por exemplo, quando acontece um acidente aéreo que ninguém gosta, é a mesma coisa quando acontece algum incidente ou um acidente dentro do condomínio que ninguém quer. Exatamente. Né? E aí todo mundo na companhia aérea já sabe a sua função. Fazer. Então já está treinado. Né? No voo, em voo, a gente tem as alternativas, os procedimentos, a mesma coisa no condomínio. E depois, quando acontece um acidente, por exemplo, o avião extravasou uma pista, a primeira coisa que se faz, vamos esconder o nome da companhia. Eles vão lá, pintam o nome da companhia, tira a marca da evidência, todo mundo sabe que aquele avião é da companhia tal, se tirar uma foto do resto da pintura. Mas aquela informação vai correr o mundo. Né? Já era assim na televisão convencional, hoje com a internet, a velocidade da informação é absurda. É muito rápido. Né? Enquanto a empresa está apurando por que aconteceu, salvando vidas, já se criou uma verdade, e aí até você conseguir construir a retórica para entregar o que realmente de fato aconteceu, aquilo já virou uma verdade. Então você precisa esconder o nome da empresa. E eu tenho um exemplo até para a gente avançar para os assuntos. Fique à vontade. Uma construtora, eu acho que em um ano e meio eu fui em um ano e meio eu fui o 5º síndico desse condomínio. Desse empreendimento, entendi. E era na verdade eu acabei fazendo a reimplantação, nova implantação dele, fala, a reimplantação dele, porque ele veio de uma forma crítica. E aí, num processo, eu me lembro que era uma sexta-feira, 4 da tarde, eu estava em Recife, não estava em São Paulo, sentado com o governador de Pernambuco, enfim, que eu tinha 2 atividades. Hoje eu sou exclusivamente síndico, mas na época eu era advogado da rede de fast food também e fazia expansão deles. E aí tocava meu telefone, o conselho do condomínio me ligando, os 3 conselheiros. E aí o gerente predial me ligou 2 vezes seguidas, que é o código. O gerente predial ligou 2 vezes seguidas, é meu código com ele, é emergência. É o que a gente sempre fala no nosso segmento. O gerente predial ou o zelador, eles não ligam para eles ligam para a gente no dia a dia, mas quando o gerente predial liga para nós em momentos anormais, alguma coisa está acontecendo. É importante que atenda. Então, enfim, atendi a ligação do gerente predial. Aí o gerente predial falou assim, seu Daniel, eu não gosto do seu Daniel, mas seu Daniel, vamos lá. Aconteceu uma questão aqui no condomínio, o teto do pavimento térreo desabou. Cedeu. A caixa d'água da 23º ou 4º andar, no barrilhete estava sendo atendido pela construtora, num processo de garantia, rompeu e eu comecei a ver a água escorrendo. Para tudo quanto lado. A hora que eu vi, eu já desliguei os elevadores e foi o tempo de passar por baixo do hall, 300 metros quadrados, e aquilo veio ao chão. Aí perguntei, feridos? Nenhum. Elevadores a meio curso, desligados e garantidos. Moradores avisados para não sair da residência até apurar. Muito bem. E aí, qual é o procedimento? Ele já sabia o que ele tinha que fazer. Gestão de crise. A gestão de crise. Já era treinado. Por acaso, ele tinha sido funcionário da Varig e tal, então já tinha isso então, a comunicação já no fluiu. DNA dele. Foi uma coincidência agradável. Mas, chama-se até Pedro. Enfim, então... Abraço, Pedro. Caso você vai ver esse vídeo, com certeza. E aí o Pedro fez esse evento. Resolveu o problema. E enquanto isso, eu comuniquei aos moradores, não divulguem, né, as imagens, vídeos, por Instagram, WhatsApp. Na época o Instagram não era tão forte como é hoje, era Facebook, era 2020, antes da pandemia. E aí aconteceu que ninguém divulgou, né? A construtora... dentro de 1h30, apresentou 19 engenheiros lá para entender o que tinha acontecido. Deu suporte, que é importante. A administradora
Também. Administradora grande, já acionou a companhia de seguro, o técnico da companhia de seguro foi até o empreendimento para já fazer a vistoria. Eu retornei a São Paulo, cheguei de madrugada, já estava toda a equipe de limpeza até de outras empresas que prestam serviço em outros condomínios meus. Eu contratei momentaneamente para que eles pudessem atender e fazer o escoamento, limpeza, e em 3 meses aquele caos, né? Ninguém se machucou, não aconteceu nada, mas aquele caos patrimonial estava sanado com a construtora, sem via judicial, sem qualquer discussão. Nós discutimos responsabilidades de forma administrativa. Aí a vantagem, eu sou advogado, acaba sendo mais fácil. O diálogo, né? E com essa estrutura e principalmente o apoio da administradora. Então, quando você tem uma administradora que tem um bom relacionamento do mercado, que aciona, a gente até falou deles há pouco aqui fora, sim, nos bastidores, enfim, quando você tem esse relacionamento, facilita a nossa vida. Facilita para o morador. Que imagina você distribuir um processo para discutir responsabilidade, aguardar perícia, né? Enfim, perista assistente. Vai passar 2, 3 anos. Aí a obra fica lá, e aí o prejuízo fica lá parado. E o morador vivendo o caos. Né? Então, aquela lembrança e o patrimônio desvalorizado. Hoje o empreendimento, já se passaram aí 5 anos dessa história, um pouco menos, e já está todo mundo vivendo no prédio, vendeu, comercializou apartamento, não teve nenhuma crise, não teve nenhum mal-estar na venda, desvalorização de patrimônio, mas isso foi uma gestão bem feita. Exatamente. Né? Não teve despesa com elevador, tal, e a construtora também foi bastante coerente. Parceira, inclusive. Né? Essa é a parceria que a gente quer. Não tem, outro tipo de parceria não se faz, quem tem compliance na cabeça, né? Como isso. Você tem e faz isso muito bem. Enfim, a parceria com a administradora, com a construtora, é exatamente para trazer o benefício para o condomínio. Exato. Que eu vou fazer um adendo nessa sua fala. Faz. No mercado condominial, Daniel, quando a gente fala parceria, em sua maioria, a galera já pensa em conchavo. Conchavo, coisa errada, ganha bola. Só que tem um outro lado da parceria. Quando essas pessoas pensam dessa forma, elas estão acostumadas a esse tipo de parceria. Mas os síndicos que têm na cabeça o compliance condominial, que é o correto, é o certo, gente, né? Nós sempre temos que ter o braço da gestão, empresas de grande porte. As empresas de pequeno porte, ela não pode ficar milindrada, nesse sentido menosprezada. Por quê? Quando falamos de grande porte, estamos falando de dinheiro. E dependendo da crise que acontece em qualquer condomínio, vai ter situação que somente aquela administradora, por exemplo, de grande porte, dependendo da ocorrência, que já aconteceu comigo inclusive, a administradora pega o dinheiro, Cardoso, pagando aqui para o condomínio, e depois a gente vê como vai fazer lá na frente. Isso é importantíssimo, né? Uma segurança para o condomínio, para o proprietário. E para nós síndicos traz um conforto muito maior. Exatamente. Então, por exemplo, existem algumas administradoras, né? Que são, enfim, tem um parque enorme. A gente acredita que hoje são 600 mil condomínios em São Paulo, no estado, e no Brasil inteiro, então o número é muito maior. Então é realmente um mercado gigantesco. Exato. Tem muito aventureiro no mercado. Tem. Deslumbrando oportunidades, gente que chegou agora, viu uma oportunidade, e em toda a profissão, todo o mercado é isso. Tem. Acontece esse fenômeno, né? E depois, com o tempo, o processo vai se organizando, ficam os bons, né? E o mercado dá continuidade, e enfim. E essas administradoras mais parrudas, né? Mais bem estabelecidas, elas têm uma preocupação muito grande com o nome delas, com a reputação. Exato. Entendeu? Com estrutura, com procedimento. Isso ajuda muito a gente a trabalhar. E sem contar no relacionamento. Por quê? Um caso, um condomínio de plantação que eu instalei faz um tempinho, e por falta de comunicação da construtora, isso acontece inclusive, o condomínio estava com a dívida da Sabesp. 50 mil. 50 pau. A pessoa que vai assistir da administradora, grande aí, vai saber, vai saber dessa aventura que nós passamos junto. Vamos lá, morador no final de semana, domingo, estamos sem água. Aí vamos olhar lá, a caixa d'água vazia. Não tinha água. E aí, como foi ver, a água do condomínio estava cortada. E aí na segunda-feira, aquela correria, fiz o comunicado, contratamos caminhão, gestão de crise, né? Exatamente. Caminhão pipa na veia para encher, para não deixar os moradores desabastecidos. Segunda-feira,
Não pagamos. Ó, tem uma conta aqui que a gente foi ver puxando essa Sabesp, 50 mil a conta por algum motivo. Que era uma responsabilidade da construtora, inclusive, porque por algum motivo na transição ele não pagou. Fui falar, a administradora, vai falar até o nome, né? Que você conhece, inclusive. Administradora, toma que esse BO aqui. Até resolver aquela coisa toda, é condomínio de implantação, não vai ter 50 pau no caixa, porque se eu tirar 50 pau no caixa, a terceirizada vai ficar sem pagamento. Cardoso, manda a conta pra mim. Não, mandei a conta. Pagou, pum. E aí o próprio departamento da administradora fez a comunicação com a Sabesp, que eles têm um nível de relacionamento, no mesmo dia já chegou a água. E aí depois, relacionamento com a construtora, recebeu o reembolso. Recentemente eu assumi um condomínio e fui eleito, indicado até por um morador, participei da assembleia e surpreendentemente acabei ganhando, porque não estava previsto eu participar, e quando eu cheguei era um modelo novo de condomínio. Agora a gente está vivendo uma série uma pluralidade de condomínios. Antes a gente falava só em residencial e comercial, né? A gente fala em misto, fala em NR, faixa atrativa, exatamente. Tem os NRs, né? Os Airbnb, né? Então nós temos que aprender a nos adaptarmos a esse momento. E isso é bastante interessante. E aí cheguei a esse condomínio, fui eleito, e quando encontrei lá, já havia um cenário de uma dívida, vou falar um número próximo, R$200 mil negativo da gestão anterior. Quando apurado, esse número chegou perto a 400 e poucos mil reais. Estou lá 90 dias, fazendo 120 agora. Nós conseguimos trazer o caixa para o verde já, estancar. Muito custo, né? Existem dívidas a serem pagas sem um rateio extra, mas o que é interessante? Quando eu cheguei, a proposta da antiga empresa que estava lá, e eu não vou falar mal de síndico anterior, de empresa de sindicatura, porque cada um tem uma forma de trabalhar. Exatamente. Né? E, enfim, a minha forma é uma, a forma de outra é outra. A minha pode ser melhor ou pior do que... Enfim. Mas o resultado a recomendação era, olha, vai na Sabesp e parcela a conta de água. Disse, olha, vamos entender, por que 3 meses a conta da água custava, por exemplo, R$25 mil por mês, e agora veio uma conta de 50? Exato. Virou, não teve mudança tarifária, não teve mudança... qualquer mudança, né? Vamos entender o que é. A gente vai à Sabesp, pega aquela fila de 4 horas para ser atendido, ninguém veio desse lado. Ninguém né? ninguém e aí, veio ao invés de fazer um parcelamento para o cliente, que é muito mais fácil fazer Exatamente. um parcelamento. É Mas, simples, não dá trabalho. É muito fácil parcelar com o dinheiro dos outros, né? Exatamente. A gente vai, enfrenta o problema, busca a causa. Precisamos entender a causa. A causa. Qual é o efeito? Por quê? Então hoje, o morador, enfim, além de não ter pago o valor, ter feito um rateio para isso, ele teve um abatimento do valor da conta, foi identificado um problema, não era vazamento, era um problema de leitura, e porque o relógio principal estava com travamento e etc. Entendi. Então, são procedimentos que a gente enfrenta. A gente tem que entender. E isso aí eu olho muito na aviação. O sistema hidráulico, como que funciona? Quando eu entro num prédio, eu vou olhar, a gente olha as contas, olha a parte do regulamento. Que eu acho que é a parte mais fácil. A convenção é o fácil. Agora, o dia a dia, sem entender o prédio, cada prédio tem esse particularidade. A mecânica do prédio. Então o síndico tem que vestir aquilo. Porque vai tocar o telefone às 2 da manhã, e eu tenho esse slogan, né, que síndico é síndico 24 horas por dia. É o médico dos 7 prédios. dias por semana. E você tem que ter a solução na hora. O cara te liga, ele quer o problema. Né? Um esgoto que retorna para o apartamento, um apartamento que enche d'água, é uma falta de energia, é um morador que depende de um respirador para poder estar vivo. Exatamente. Né? Ou alguém que faleceu dentro do apartamento e você tem que conduzir, uma tentativa de violência doméstica, tem de agressão, tem tudo. Tudo acontece. É um organismo vivo, o nosso segmento, que sei lá. Isso obriga que nós tenhamos um conhecimento plural, né, de tudo, e permita que a gente consiga também falar com todos os níveis de pessoas, de entendimento e compreensão. Exato. Tem coisas que nós ouvimos que nós não compreendemos. E tem coisas que nós falamos que nós temos que ser compreensíveis para que as pessoas consigam entender. Então, a comunicação é importante, estar disponível é importante, ir lá e resolver. O estar disponível não é o cara que vai ali, vai na festa, fazer comemorar, enfim, é importante também. Mas é estar disponível no momento da crise, a hora que o cinto aperta, ninguém quer. 3 da manhã, 2 da manhã, mesmo. Ninguém vai. Todo mundo quer ser síndico, todo mundo quer ser síndico, mas faltou água, faltou energia. Teve um condomínio meu que é fabuloso, sabe? Foi do lado até de onde a gente se conheceu. É um condomínio do complexo. Faltou energia 3 dias direto, 4 dias direto. Foi um caos aí legal para todo mundo. E eu fiquei internado dentro do condomínio. Entendi. A construtora tinha ligado as bombas da piscina no gerador, mas não tinha ligado as bombas de recalque e as bombas das caixas d'água no gerador. Então,
vamos fazer com o gerador funcionando, eletricista, engenheiro, fazer a ligação disso numa emergência, vamos abastecer gerador. Faltando diesel em todo lugar. Passei 3 dias internado no condomínio. Porque condomínio, eu sempre falo, condomínio sem energia até vai. Aí sem os água. síndicos parceiros, um acionou a Enel, outro fez a entrevista. Foi um grupo ali, todo mundo se ajudando. Ninguém estava competindo para ver quem era mais. Quem era o melhor síndico. Tem um que gosta de aparecer mais que o outro. Sempre tem. Sempre tem, não adianta. Né? E eu não estou preocupado. Foi eu que fiz o contato. Não, vamos resolver o problema? Vamos resolver o problema. O morador precisa de energia, de água, é o básico. Nosso cliente. Exatamente. É esse. E aí, por fim, o que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, eu moro num condomínio também, não sou síndico lá, no meu prédio não tinha Milagre, diesel e não tinha a energia voltada. Então, quer dizer, e aí o síndico, aí tal, eu fui lá e eu acabei ajudando também, é um colega, cada um trabalha de uma forma e deu certo. Mas é isso. Então, você falou muito de parcerias, né, de conhecer parceiros. Tem o parceiro pequeno, que é aquele cara que está falando, esse cara vale investir, é um talento, né? Vai crescer, vai se desenvolver. Então, quando eu não coloco em risco a administração do condomínio, vale a pena. Tem questões que você não consegue. Exatamente. Tem ponto que não dá. E tem surpresas que você tem. Eu cheguei num condomínio, eu falei para você até que é um condomínio que eu tenho um carinho especial, e eu cheguei lá com a missão, olha, a empresa de mercado não está funcionando. Tinha problema de abastecimento, tinha isso, aquilo e tal. É aquele da cafeteria? É da cafeteria. Pois Gente, ele não tinha cafeteria. Não, vamos divulgar isso, faço questão. Isso é muito legal. Porque eu cheguei, o prédio tinha lá uma questão física de no quarto subsolo ter o mercado. Era um mercado pequeno, menor do que a sala que nós estamos hoje, mas vendia lá seus X mil reais, que era um valor bastante expressivo. Não vou falar o número porque é delicado. E tinha um problema de abastecimento. Perfeito. Mas por quê? Porque a empresa não dá atenção. Vamos entender o que é. Tira a empresa, traz outro player. Fui no mercado buscar outros players. Os players, não, vamos lá, vamos pagar a multa do contrato, vamos fazer, aprovei a assembleia, prova de lugar, coro especial, muda o lugar, coloca no lugar da lavanderia, que é um lugar nobre, primeiro andar. Eu fui em expansão muitos anos de uma rede de fast food grande, legal. 2 até, e uma joalheria também. Então, aí acaba que a gente tem essa visão de negócio, aonde o morador vai ser atendido. A minha visão é onde o meu cliente vai ser bem atendido, não é o resultado financeiro. E não tem almoço grátis. Eu vou até falar o porquê dessa minha frase. A empresa veio, né, almoço grátis que eu digo, tem empresa de mercado que te oferece, o prédio está 1 milhão, repasse de 10%, 15%, o negócio não fica, repasse para o condomínio, né, o rebate lá para o condomínio das vendas, alguém paga essa conta. Exatamente. Entendeu? Então aí começou a mudar a conversa, eu fui fazer uma reunião com esse player para destratar com eles. E aí na reunião os caras, não, peraí, a gente vai mostrar para você, eu vou te apresentar a nossa empresa. E aí tinha a gerente comercial lá, apresentou, junto com os donos da empresa, temos isso. E aí eu saí com a missão. Os caras tinham acabado de fazer uma mega fusão com uma empresa gigante, né? Enfim, uma operação societária, montaram um novo negócio de mercado e tinham embarcado a loja tripulada com cafeteria. Legal. E esse prédio tem a vocação para isso, porque são acima de 500 unidades, ele tem esse público para isso, e estava num lugar do lado do aeroporto de Congonhas, né, próximo ali. Vou pegar meu carro e ir lá tomar café no aeroporto. Não. É um prédio com vocação para hospedagem rápida, para Airbnb, para curta temporada, até na convenção dele prevê, que agora é a nova preocupação de todo mundo. Preocupação de todo mundo, hein? Lá no Ipiranga tem essa preocupação também. Exato. E aí o que aconteceu? A empresa falou assim, olha, eu faço toda a mudança, faço a estruturação, monto uma loja tripulada com cafeteria. Para o condômino. Isso foi transformador, o cara passou a ter um pão fresco dentro do condomínio, passou a ter a cafeteria com funcionário, então come lá a coxinha, o pão na chapa, o preço é mais barato do que se você for comer na padaria. O pão na Paulista? Na Paulista ou no próprio bairro. Exatamente. Enfim, então tem almoço que você pode comer no local. Eles fizeram uma mega estrutura de cozinha. Que mercadinho lá? Pode falar o nome, tá? Quer que fale? Lógico. Eu gosto de falar. Essas coisas tem que levar para meus prédios também. Lá é a Nutricar. Nutricar. Eles refizeram o projeto. Entendi. Enfim, aí fizeram um projeto piloto lá e está rodando de uma lavanderia. Quer dizer, o projeto dos caras é muito legal, mas é a forma como eles estão conduzindo e, assim, e não tem promessa que não seja realizada. O que eles colocaram no papel estão cumprindo. Legal. Então, isso é diferente. O percentual está ali, todo mês paga direitinho, funciona bem.
Legal. Então, é uma dica para você aí. Você acha que eu não vou? E quem faz Airbnb está colocando no anúncio do Airbnb que tem café da manhã No condomínio. No condomínio. Então, assim, ou ele pode vender o café da manhã ou falar para o cliente dele ir lá e consumir. Então, é muito legal o projeto. Porque o nosso objetivo, nós como síndicos, é levar... eu vejo por uma outra ótica. É quando um condomínio está disposto a deixar o síndico trabalhar. Eu sempre falo. Hoje a gente tem aquela máxima de que a gestão é compartilhada. Né? Não tem essa situação? Vamos desmistificar essa questão, porque meu objetivo é sempre trazer a luz do conhecimento para quem nos assiste. Porque quando eu falo gestão compartilhada, a galera acha que tem que mandar no síndico, por exemplo. O síndico tem que ser subordinado. Né? Aceitar tudo, e não funciona dessa forma. A gente tem uma linha mestra, né? O Código Civil fala das responsabilidades do síndico, o que o síndico deve ou não deve fazer. E aí, dentro dessa norma, nós temos que nos adaptar e explicar para o conselheiro ou para os gestores, participantes da gestão, que o síndico tem os limites. Exatamente. Né? É importante que nós estamos síndicos, nós não somos síndicos. Então é um período. Não somos eleitos na Assembleia. Nosso trabalho é transitório. É transitório. Pode haver uma reeleição, pode haver uma segunda reeleição. Né? Ganhar um prédio é legal. Ser reeleito é maravilhoso, ser reeleito novamente é um concurso. Então, com isso, o que facilita para nós? Né? Explicar para as pessoas, para os condôminos, que a gestão compartilhada é uma espécie de publicidade daquilo que o síndico está fazendo. Sim. Então, é reportar ao conselho, estamos fazendo essa manutenção, é por isso, estamos fazendo essa compra para isso, para essa finalidade. Qual a opinião de vocês? Por quê? Facilita na aprovação de conta, torna transparente, torna correta a forma. Né? Eu sou um síndico e você também, que a gente não tem acesso à conta bancária do prédio. Exatamente. Fica na mão da administradora exatamente. Que tem estrutura, tem um seguro próprio para isso traz responsabilidade. Exatamente. Eu assumi um condomínio agora, recentemente, o síndico tinha o domínio de tudo. Ficou uma conta grande para se pagar. Não estou dizendo que teve qualquer coisa errada da parte dele. Exatamente. Mas a forma de gestão é diferente do que a gente espera. Perde um profissionalismo. Não que a gente não tenha capacidade para isso, mas é uma responsabilidade a menos. E é um double check. Né? Uma empresa que tem profissionais ali só especialistas para ver se não tem fraude no boleto, se não tem pagamento de publicidade. Exatamente. Porque a gente está na operação. É coisa muito fluida para você. É muito rápido. Vou dar um exemplo. Esses dias eu solicitei para um condomínio que eu não sou mais síndico lá, eu solicitei um cartão de crédito para esse condomínio, que a gente sempre faz o caixinha. Né? Porque a compra online, né, do dia a dia, aquela emergencial. Essa questão de ficar do zelador, por exemplo, comprar coisas do condomínio, do dia a dia, no material de construção, por exemplo, depois mandar pedir reembolso. Né? E eu falei, não, compra. E aí eu solicitei o cartão de crédito do condomínio. No outro dia, passou 5 dias que o cartão chegou na administração lacrado, chegou no meu e-mail do condomínio um boleto do cartão de crédito, sendo que o cartão estava bloqueado. E eu mandei, como é uma coisa que eu faço, né? Todo condomínio que eu assumo, eu vou até a agência do banco, inclusive, me apresento como representante legal do condomínio e falo assim, me passa o e-mail que qualquer tratativa, qualquer coisa estranha que eu perceba, eu encaminho aos seus cuidados e você apura. Até porque quem responde? Civil e criminalmente. A gente, né? A gente então, tá lá, né? Nós. Pedindo bênção da capa preta, né? É importante. E aí, voltando, né, ao assunto do conselho, então, hoje, é importante ter essa participação do conselho, até porque eles são representantes da massa condominial. Exatamente. Mas também a gente não pode se limitar só ao conselho. Limites, inclusive. E a gente também não pode se limitar só ao conselho, porque às vezes existem interesses ocultos que a maioria condominial não consegue sabe. Ter acesso. Não todos, né? Tem muito bastidor por aí. É muito bastidor. O trabalho do conselho é um trabalho muito importante, inclusive. É fundamental. Faz parte da nossa engrenagem, né? Talvez a espinha dorsal da sindicatura ter o conselho próximo, porque você sozinho você não governa. É isso mesmo. Só que aí, infelizmente, nós temos conselheiros que não todos, tá, gente? Para depois você, meu hater, aqui ficar depois metendo louco. Tem conselhos e conselhos. Só que tem conselhos, essa mensagem é para os conselhos ruins. Não é ruim, mas é que tem uma visão de que ele comanda o prédio. Na verdade, o que comanda o prédio é o regulamento, é a convenção.
são as regras de compliance. As assembleias. A assembleia que determinou a ordinária, Exatamente. que é a previsão orçamentária. Então ali já está desenhado ali. Se você foge muito daquela realidade, você comete algum equívoco e você vai responder por ele. Só que se você for dizer isso, você acaba tendo um desagrado, né? E aí, isso é importante, até, enfim, eu sei que você faz isso também. Quando a gente vai ter uma assembleia para discutir algum tema, levar até uma previsão orçamentária, é muito legal o trabalho de você mandar para o condomínio um vídeo explicando o que vai ser discutido. Né? Você faz isso melhor que eu, até esse trabalho com a mídia. Por que tem o que é a conta ordinária, o que é a conta extraordinária, o que está previsto ali, enfim, eu tenho uma assembleia dia 1. Eu fiz 2 segundas-feiras agora, reuniões com condôminos abertas na administradora, por Zoom, pela plataforma, para explicar para eles o que a gente vai discutir. Né? Então, são 512 unidades, participaram lá dentro da sua casa, tal, viram como que funciona a gestão, o que vai ser discutido. E assim, o ruído zero. As pessoas, todos com liberdade de abrir microfone, todos com liberdade de falar. Todo mundo levantou a mão, pediu por favor, licença e tal. Foi algo, sabe, alto nível. E assim, é um prédio que vem dolorido de gestões complexas. Mas as pessoas estão vendo, ó, tem procedimento, está funcionando, está andando. Agora vai ter assembleia, nós vamos discutir isso. Não vamos fugir daquilo que está, né, programado. Outro dia ingressei num condomínio e com 5 dias, uma semana, tinha uma assembleia numa administradora menor, também conhecida, mas menor, tinha uma assembleia para sorteio de vaga e eu já entrei identificando que tinha que alterar a convenção. Regularizar a vaga de moto, mudar a posição do mercado, porque estava numa posição estratégica, precisava aumentar, tirar a lixeira da estrutura do prédio, que se acontecesse um incêndio, poderia comprometer a estrutura. Isso é uma visão nossa de segurança. Porque Exatamente. A gente tem que ter essa visão. Você entra no prédio, tem que ver os problemas. Eu vejo, se você entra, você vê problema. Ó, aqui pode acontecer isso aqui. E aí eu falei para a administradora, vamos alterar a convenção. Não, você é louco, você chegou agora, você não conhece o prédio é crítico. Eu falei, não tem prédio crítico, tem procedimento. E hoje o online é bem mais fácil. O online é fácil. E gravei fácil lá em partes, tá? 5 vídeos, 5 itens da pauta, os 5 itens com vídeos de 1 minuto e meio, 30 segundos, dependendo da complexidade, mandei para os moradores na semana, fiquei à disposição, aprovação de 2/3 lá, bonitinho, favorável, quórum específico, quer dizer, o prédio não me conhecia, mas já conheceu o método de trabalho, então a gente corrigiu uma série de situações, mas isso é procedimento, é processo. E assim, tem procedimento que num prédio dá certo, no outro não dá certo. Que eu estou aprendendo, inclusive. E a gente tem que redesenhar e fazer. Mas a coluna mestra, né, que é a segurança jurídica, o compliance, o respeito ao dinheiro. O dinheiro não é nosso. Exatamente. Nunca foi, né? Nós estamos gerindo dinheiro de terceiros. De terceiros, que a responsa é dobrada ainda. Muito mais responsa. Né? Vamos falar assim, tem que tomar muito cuidado. Então, esse é o ponto. E uma coisa que eu queria falar com você, falando, enfim, dos conselhos... 99% dos conselheiros são boas pessoas. São a minoria. 99% são bem intencionados. 99% dos moradores são bem intencionados. Mas a gente tem algo que mudou de alguns anos para cá. É a velocidade da informação. Então, por exemplo, com a propagação do WhatsApp, o uso dele contínuo, a gente briga com o WhatsApp, que é muito rápido a informação. Exatamente. Então o grupo inflama. Eu sou um síndico que cometa uma loucura. Né? Eu tenho grupo com responsivo, né, que tem resposta, com condômino. Então, às vezes eu preciso fechar o grupo para conter um pouquinho, depois reabre novamente. Entendi. É um canal. Eu tenho aquele que manda a mensagem, como todo mundo tem. Aconteceu o comunicado, vai para a administradora, vai pelo grupo também. Enfim, mas a gente tem hoje um novo agente. Se já não bastava o WhatsApp, hoje a gente tem a IA. A IA está realmente tornando a nossa vida um desafio diário. A IA, ela veio para potencializar nosso trabalho, mas todos, né? Ela criou um número expressivo de especialistas. Todo mundo virou especialista. É complicado. Então tem o especialista em engenharia, tem o especialista na medicina, tem o advogado, enfim, Exatamente. Tem todos de plantão. E aí um tema, né, a pessoa joga lá, pergunte ao síndico sobre tal situação. E aí vem um e-mail, prepararam um e-mail bem completo, bem robusto, o prompt que ele dá lá, enfim, é esse, e pede para fazer os questionamentos. Vem 15, 20 questões, e aí você responde, e aí tem a réplica, a tréplica, e não acaba nunca. Não acaba nunca. E aí você fica sempre brigando com a máquina. Eu prefiro não responder.
Eu prefiro não responder. Em alguns casos a gente tem que estudar como vai responder, né? Até para não gerar um ônus para o condomínio, né? A gente estando respaldado, estando seguro juridicamente, financeiramente. Amigo, conta auditada, bonitinha, não quebrando a regra da convenção, enfim, respeitando o Código Civil, a legislação. Tenho certeza que a gente diminui muito o risco, mitiga muito o risco de ter algum problema. Aí tem o dia a dia, né? Eu prefiro não responder. Dependendo do contexto, e-mails a gente responde normalmente, tá? Tem uma boa assessoria jurídica, eu sei que você tem seus parceiros bons. Só que aí que é o problema. Para poder ajudar nas respostas. Não, a gente responde tudo que compete ao nosso trabalho. Só que o problema é quando você tem um moradora, sei lá quem quer que seja, que mesmo você digitando, respondendo o óbvio, a pessoa não concorda. Porque... Mas aí ela é insatisfeito por natureza. Não gosta do síndico, não gosta da síndica. A gente tem que saber separar. E eu aprendi a não levar para o coração nem para o fígado. Né? Eu tenho que aprender isso aí, viu? Levar para o fígado, porque para o coração não levo mais não. Não dá. Ótimo. Mas isso torna mais leve a nossa vida. Não tira a nossa responsabilidade nem o nosso senso de urgência. Exatamente. Mas faz com que a gente atenda moradores até que são oposição de uma forma bastante especial, né? Como a gente gostaria de ser atendido. Mas a questão a gente tem que saber separar quando é uma questão da gestão, e aí sim a opinião negativa, é importante para a gente poder buscar melhorar. Aperfeiçoar, sempre a gente vai aperfeiçoar, melhorar processo, senão não teria o upgrade do software, não teria uma revisão de processo, sempre tem onde melhorar. E quando é pessoal? Quando é pessoal, eu não quero que ninguém goste de mim. Eu quero que reconheçam que o trabalho que está sendo feito foi transformador. A gente pegou um prédio sem manutenção, pegou um prédio, a gente organizou a manutenção. Você tem um app fantástico. E até vou copiar de você. Isso, está em teste, inclusive. Muito legal, até porque software é algo complexo nesse mercado. Então, o mercado é muito dinâmico, é muito rápido. Exatamente. Então, é bem legal o produto que você tem. Você me mostrou numa reunião na administradora. Isso, eu consigo até mostrar depois, o Rex. Muito legal. Por quê? Qual que foi a ideia, pegando esse contexto? Que já aproveitei e vendi meu peixe aqui. Mas é legal. O meu objetivo, porque eu testei algumas soluções no mercado. Só que quando você começa a testar algumas soluções no mercado, a gente que antes de eu ser síndico, eu era gerente predial. Então eu cuidava toda a operação do condomínio ali. Tanto é que os síndicos que trabalharam comigo deixavam o prédio na minha mão né? Só que quando você começa a analisar os outros, antes de eu estar com essa ideia, eu comecei a testar outros software do mercado, quase todos. E quando você abre ele, que é até um feedback que eu estou dando aqui, né? Você abre o software, ou seja lá o que for, tem mais cara de administradora. Sim. E aí eu questionei, se eu vou comprar, se eu vou investir num sistema, no aplicativo, tá? Quando eu falo aplicativo, se eu vou investir num sistema que tem cara de administradora, não compensa, porque na ADM do meu prédio, lá no sistema, lá nós temos o pessoal, vou dar um exemplo aqui, tem a Vert, que tem um próprio sistema lá que é o da Winker, né? Temos a BBZ, que tem um Winker também lá. Então, se eu vou ter um sistema para utilizar no meu dia a dia, que eu preciso transformar, a ideia é transformar o trabalho intangível do síndico num trabalho tangível. É bem interessante. Não tem como. O produto é ótimo e enfim, consegue mapear o que foi feito, mostra todo o processo. Exatamente. E é algo simples, ele está no próprio WhatsApp da pessoa. Exato. Que é a ferramenta que está todo mundo instalado. E aí foi E aí, quando eu conversava com algumas pessoas do mercado, antes de desenvolver esse sistema, quando eu falava, a pessoa tem alergia, né? Quando você fala, tô com um novo sistema, aí a pessoa fica, poxa vida, mais um aplicativo. E eu falei, opa, aí eu tenho um gap. Se eu desenvolver um sistema que a operação do condomínio consegue fazer no WhatsApp. Ele usa a plataforma da Meta, né? Que é a dona do WhatsApp. Exatamente. E realmente funciona bem. E aí pega a automação de bot, aquela coisa toda. E você traz segurança, porque não abre porta para vírus. Algumas plataformas. A iOS não tem problema com vírus, mas os outros têm. Isso mesmo. Tem que ter esse cuidado. E aí eu tô começando a testar ele, tá bem legal. Depois eu te mostro. Depois eu vou divulgar pra galera. É bem legal o produto dele. Enfim, isso traz rapidez. Outra coisa que eu queria falar com você é sobre talentos que a gente vê no prédio. Né? Tem muitos, hein? Cada talentos. coisa que a gente descobre, cada profissional que a gente descobre.
E você é um Dos talento, condomínios- né? Que você surgiu em condomínio. Eu falo que eu sou improvável, eu fui improvável. Putz, Legal. mas eu gosto do que eu faço. Por mais das nuances que a gente tem, né, Daniel? Das nuances, da dificuldade que a gente tem no dia a dia, porque o um nosso desafio. trabalho, o trabalho de síndico, tanto meu quanto o seu e todo síndico do mercado, e quando eu falo síndico, a gente não separa aqui de morador e profissional, porque o síndico, o morador que faz o bom trabalho também é considerado um profissional, né? A gente só sente a bagagem de síndico nas costas Sim. quem foi síndico. Mas você vem com uma linguagem de condomínio nativa, né? Porque você começou no condomínio, você Exato. foi se desenvolvendo, foi crescendo, e hoje você é um grande síndico, tá crescendo aí, com certeza, em pouco tempo a gente vai ver você com muitos condomínios, com E uma andando estrutura de legal. Porsche, ó, escuta o que eu tô te falando. Quem sabe não um jato executivo, né? Exatamente. E aí o céu é o limite. O céu é o limite, Quando exato. a gente fala em bons profissionais, é isso. E talentos, por quê? O condomínio, toda hora você descobre alguém que tem alguma... Todos temos talentos, né? E alguns deles são aptidões natas. Enfim, por exemplo, eu conheci um rapaz há 12 anos que foi segurança da obra de um condomínio que eu comprei um apartamento. E eu lá acompanhava a obra, ele lá estava, era muito simpático. Eu vi a obra em andamento e etc, por causa de defeito construtivo. No final da obra eu soube que a empresa que fez a segurança da obra seria a empresa indicada pela construtora para estar lá no prédio. E está tudo bem. E foi a grata surpresa de vê-lo como porteiro. Lá ele ficou por 2 anos como porteiro. Aí o Pedro, que salvou no outro prédio do desabamento, lá do transbordo. Aquele empreendimento lá que você fez, que ele fez toda, ele te auxiliou toda a gestão de crise, né? Preparou, chama Luiz esse jovem, já não é tão jovem mais, mas preparou o Luiz para ser zelador, assumiu o lugar dele, que falou, eu não aguento o seu ritmo, Daniel, você cobra muito, eu já estou mais cansado, preciso descansar, vamos botar um novinho aqui. O Daniel não para. Preparou o menino, porque na época eu era executivo da rede de fast food, então eu trabalhava minhas 12 horas de escritório e tinha como uma segunda atividade a sindicatura. Entendi. Então era meio que, eu dormia 4 horas por noite, ainda durmo, é meu ritmo. Gosto de trabalhar de madrugada, que é a hora que o telefone para. As pessoas estão dormindo. Ninguém entende isso, mas enfim. Mas aí o Luiz veio, se desenvolveu como porteiro, o prédio amou o Luiz, né, naturalmente. Eu me tornei síndico nesse processo, né, era virei síndico, enfim, orgânico, depois profissional. E aí a terceirizada, foram mudando as terceirizadas, os condomínios, não, mas olha, vai mudar a terceirizada, esse cara tem que ficar. E ele era diferente, desde o início. Aí soube, está começando a fazer faculdade de engenharia. Legal. O cara ralava lá e estava lá trabalhando todo dia. Não tinha mau tempo, não faltava, gripado, ia trabalhar doente, não tinha problema. Esse cara se desenvolveu, a empresa terceirizada nova, a terceira ou quarta empresa que falou assim, olha, temos uma oportunidade para supervisor, vai dobrar o salário do cara. Eu vou segurar ele? Não. Tem uns Vencemos que seguram, né? Não pode. Né? E o universo fala, se o cara for bom, crescer, e ele era, em algum momento a gente vai se cruzar de novo e vai trabalhar de novo. Né? E não deu outra. Esse cara se transformou num supervisor, o prédio aceitou a saída dele, nunca mais o condomínio, eu ainda sou proprietário de uma unidade lá, nunca mais o condomínio teve alguém do calibre dele. Ele se desenvolveu. Num outro condomínio, eu precisei de uma mão de obra terceirizada para repor um orgânico que saiu para férias e era um gerente predial. O cara veio. Ficou 1 mês lá. E 1 mês ele fez andar 6 meses. Entendi. E assim, os conselheiros, não é possível. Esse cara tem que ficar aqui. Não sei o que você vai fazer. Contrate ele está lá. Depois ele saiu do prédio, foi para um cargo ainda maior da empresa, o condomínio solicitou o retorno dele já numa outra condição, hoje ele é gerente geral da empresa. E está super bem, está há 12 anos comigo, é uma pessoa super de confiança. Ele não trabalha para mim, mas é uma pessoa que a gente viu desenvolvendo. E é legal, né? E vendo o quanto cresceu. Hoje tem a família, tem filho, tem tudo, e você vê que o cara ainda tem muito mais para entregar. Vai crescer. E está maduro, trabalha tão bem quanto eu na parte de gestão de pessoas, está aprendendo a outras aptidões e quer estudar mais, quer crescer mais. E você fala, esse cara, daqui 10 anos, vai lá na frente. Eu vou tocar num assunto aqui delicado. Então, para nós que estamos em condomínio, vamos dar oportunidades. Sim, sempre. Sempre, né? Por isso que eu estou contando isso. Quando você vê um talento, desenvolva talento. Porque o síndico tem essa obrigação. A gente vê só problema? Não, a gente vê talento, vê coisas boas, oportunidades de melhorias. Essas pessoas são O nosso legais. bate-papo era para ter acontecido mais antes, mas você passou por um momento bem sensível na sua vida, certo? Certo. Depois desse... Não precisa falar. Não, posso falar, não tem problema.
qual que é a sua... Depois que esse detalhe que você passou na sua vida, você passou, você tem uma nova perspectiva e visão da vida? Vamos lá. Bom, eu não estava preparado para essa pergunta e nós não fizemos um briefing, né, do que nós íamos falar, né, pro podcast e não tivemos esse preparo e essa pergunta me surpreende. Eu não esperava respondê-la, mas eu vou falar sobre. Bom, eu fui cometido por um linfoma, todo mundo tá sujeito a isso, espero que ninguém passe por isso, porque é uma doença bastante severa. Fiquei lá por 60, quase 70 dias internado e quase todos eles, 90% disso no UTI, passei por 4 cirurgias, fui reanimado 14 vezes. Então, assim, foi um processo longo e durou o ano passado, de janeiro a novembro do ano passado. E aí, eu fiz a quimioterapia, estou super restabelecido e estou bem. Super saudável. Tá bonitão, tá saudável, hein? Graças a Deus, estamos bem, saudável, trabalhando muito. E eu tenho um filho que tem uma pessoa que eu gosto muito também, que merecem que eu esteja bem. Né? Então a gente sempre se apega em algo para poder crescer. Tem quantos anos seu filho? Meu filho tem 6 anos. Cara, qual o nome dele? É o Gabriel, ele mora em Recife. Coisa linda, hein? Lá eu vi a imagem dele lá no Instagram, né? Ele tá lá, o menininho dos olhos. Tem ele e meu cachorro, são meus filhinhos. Filho é um negócio... Só quem é pai sabe do que nós estamos falando. Né? Filho é transformador. Que venham mais aí com o tempo. Pegando essa questão do transformador, eu sempre falo que eu acho que eu tenho essa visão que eu tenho hoje na época do meu filho. Mas depois, aqui é para falar dele, né? Depois a gente fez. Mas então, e aí a visão meu filho é transformador e graças aos filhos da gente, a gente tem energia para sair todo dia de manhã e fala assim, hoje vai ser um dia melhor do que ontem, vamos conquistar mais, e é isso. Isso ajuda também no âmbito do condomínio, a gente sempre está com o ânimo lá em cima, né? Não tem outra opção. E, enfim, a visão de vida muda um pouco, né? Você fica mais resiliente, você fica até mais paciente com algumas situações, você vê que o principal que a gente tem na vida são 2 coisas. Primeiro é a família da gente, aqueles que nós amamos, que nós queremos perto. Depois é o tempo que nós temos para executar as coisas. E o tempo reflete muito com o planejamento. Como que a gente vai planejar serve para o trabalho, serve para a vida pessoal. E como, enfim, a gente trabalha 24 horas por dia, então o trabalho não sai da gente em momento Exatamente, algum. Não sai. A gente está dormindo, nosso trabalho está acontecendo, é o WhatsApp mandando mensagem de madrugada e tal. Então é o planejamento de como que a gente vai fazer as coisas. E como a gente encara a vida a partir dali. O que realmente importa? O que realmente importa é o bem-estar. O bem-estar nosso, o bem-estar daquele que a gente atende, que é daquela família que a gente impacta. Você já fez uma conta de quantas pessoas o nosso trabalho pode impactar? Sim. Positivamente ou negativamente? Espero que positivamente. Né? A gente sempre ninguém sai de casa de manhã querendo errar. Ninguém, exatamente. Tem uma passagem na história do Silvio Santos que ele fala exatamente isso, que nenhum governante sai de manhã de casa querendo errar. Não, o Silvio Santos deixou um legado. Ele deixou um legado, deixou algumas frases que são realmente marcantes e que a gente pode usar para a nossa vida. Né? O Senna foi inspirador, ainda é. O Silvio Santos e outros tantos que a gente tem aí, enfim, na história também do mundo. E eu gosto de alguns escritores, tem um britânico, Richard Bach, que fala, né, que vem mais longe quem voa mais alto, né? Ele é até aviador, é um poeta. Exato. E ele é uma passagem do Fernão Capello Gaivota, é um livro até que se usa muito no desenvolvimento de executivos e tal. Foi um livro que o meu melhor amigo me deu há 30 anos atrás, e é um grande amigo, mora em Santa Catarina, e ele é transformador. E tudo conversa na vida da gente. De verdade, tudo. Tudo conversa. Todas as experiências que você vive, tudo que você, sejam elas de saúde, familiares, boas ou ruins, ela vai agregar. Trabalho. Então, enfim, puxa, você pode achar uma loucura, mas quando eu descobri que eu estava com problema de saúde, eu agradeci a Deus. Eu falei, tem alguma coisa que eu tenho que aprender aqui. Entendi. Né? E eu vi ali que eu fui um abençoado, porque tudo para mim deu certo. Tive bons médicos, tive uma enfermeira maravilhosa que salvou minha vida no hospital, enfim, então pessoas do bem. Uma pessoa muito querida que cuidou de mim na última cirurgia de uma forma muito especial também, esteve comigo presente, está comigo presente na vida até hoje, vai, se Deus quiser, continuar a vida sempre toda. Então são pessoas que a vida é feita por pessoas. Exato. E nós escolhemos os nossos círculos de amizade, as pessoas que nós queremos em volta. Pessoas boas, tem pessoas boas ruins, do lado. como qualquer, né?
Né? Não, e as pessoas boas atraem pessoas boas. Então a gente vai formando aquele rol. E é o que a gente vive no nosso mercado. Os síndicos vão se envolvendo com parceiros, pessoas do mesmo padrão de gestão, mesmo nível, mesma vibração, as mesmas boas intenções. Exato. E aí vai se criando essas comunidades. Como a gente está aqui hoje conversando, nós somos colegas de profissão, Exato. Né? Nós concorremos no mercado, mas é uma concorrência sadia. Exato, porque inclusive seria uma próxima pergunta, que hoje você vê nos bastidores a concorrência dos síndicos. Tá. E foi um negócio muito tranquilo lá, tanto é que nessa concorrência que participamos foi 3, então, tanto é que o terceiro foi o Roger da Próspero Pro. Sim. E aí nós estávamos falando nessa mesma linha. Estamos aqui concorrendo, conversando, falando de trabalho, de projetos de vida, aquela coisa toda, só que você percebe por uma outra linha, chega na concorrência, o síndico que estava concorrendo com você sequer olha na sua cara, sequer dá um bom dia, boa tarde, boa noite, e a galera está na guerra, sabe? Os meus colegas que participam da concorrência comigo, eu desejo sucesso para eles. Só, eu quero ganhar essa concorrência, mas se eu não ganhar, eu vou ficar feliz, porque você ganhou. Eu acho que isso é fair play. Isso é tratar o próximo como você gostaria de ser tratado. A forma como você coloca e como você se posicionou, eu me lembro que nós fomos colocados num subsolo lá, numa salinha da administração, escondidinhos, que tinha um síndico na situação. Pareciam os criminosos. Né? E aí, enfim, nós ficamos ali conversando, deixaram a gente cozinhando lá uma hora e meia, 2 horas, e deram 5 minutos para cada um 5 falar. minutinhos. Esse é um problema. Esse que é o problema. Assembleia. Gente, 5 minutos vocês acham que é suficiente para vocês decidirem o futuro do condomínio de vocês? Esse é um ponto. Entendeu? Esse é o ponto. Permitir que um síndico fale 5 minutos e você vai dar para ele a gestão por 1 ou 2 anos do patrimônio de vocês, ou ouvi-lo por 5 minutos, será que é suficiente para você ver que a situação que está chegando não é melhor do que a que estava? Ou pior? Enfim, o juízo de valor em 5 minutos, 15 minutos que seja, é muito pouco tempo. Então é importante que você conheça o profissional, faça essa análise, entre na rede social quando tem rede social, conheça o material, conheça o legado, ligue para saber a referência, como é a pessoa, ligue para a administradora. Então, todo é um processo de construção, né? Não só de imagem, mas de resultado de trabalho, de trazer para vocês. Então, o que o Cardoso está trazendo aqui, nós poderíamos lá, cada um ter ficado no seu canto, respondendo o WhatsApp lá, ali, com a cara no telefone. E-mails, né? E não, nós conversamos, cada um contou um pouquinho da sua história. Nós falamos de como é a história de cada um, falamos da remuneração de síndico, como que funciona, né? Não sei se vocês sabem, mas alguns condomínios o gerente predial ganha 2, 3 vezes o que o síndico ganha. Né? O contrato do síndico normalmente é o mais barato e é o que tem mais responsabilidade. Exatamente. É o que responde com o patrimônio. Tudo que ele carrega nas costas, tudo que ele construiu está ali em jogo. Alguns nem seguro de responsabilidade civil tem. Ou tem de uma companhia de seguro que não tem tanto lastro. Então, enfim, é importante que vocês façam essa análise, né? Quem é a pessoa que está ali com você? E é isso. A forma de condução do Cardoso, ela abre portas, quebra barreiras, porque ele é muito simpático, fala bem, se posiciona bem. Se for para xingar o Chico também. Se posiciona bem. Né? Enfim, é um cara, é o síndico sincero. Exatamente. Né? Eu falo que eu sou o síndico 24 horas, eu tenho lá a minha conta, e você é o síndico sincero. Exato. Então, a gente está acostumado a viver isso. E eu já fui em algumas concorrências que o síndico torce a cara, como você falou. Teve eu estava tratando lá o linfoma, eu estava careca, e, enfim, estou mais bonitinho hoje. E aí o síndico fez uma piadinha, para ganhar de você agora, acho que eu ganho. Você do jeito que está. Eu dei risada, levei numa boa, eu falei assim, tá bom, eu ganhei. É uns negócios... Mas assim, ganhei e não levei, porque tinha uma questão jurídica lá que precisava ter 2/3 da gestão, da massa condominial votando a favor para poder eleger o síndico. É um condomínio muito interessante. Se Deus quiser, ele vem em algum momento. Sempre vem. A vida é isso aqui, né? Sempre vem. E é isso que eu falei. Anda certo que o mundo dá voltas. Sim. Se você não teve a oportunidade hoje, vai ter amanhã você vai ter. Mas construa isso, ande reto, não fale mal de ninguém, porque você não ganha nada com isso. Só perde. Quando a pessoa não agrega, esquece ela, não dá importância. Valorize aquele que realmente agrega valor, que realmente transforma positivamente. Então, se eu entrei numa gestão, num condomínio que tem boas
práticas, boas questões feitas pela gestão anterior, eu agradeço, porque eu vou aprender com elas. Exatamente. Algumas coisas eu vou transformar, vou mudar. Olha, legal, o processo do cara é melhor do que o meu. Vou corrigir, vou alterar, vou evoluir. Né? Ou não, vou mudar por isso. Mas não preciso criticar quem passou. Eu só perco. Né? Enfim, se torna uma pessoa tóxica. Você tocou num assunto, você tocou num tema bem delicado dos condomínios. Quando nós percebemos nos bastidores que a administradora que não faz um bom trabalho está junto com o síndico. E até porque o próprio morador ele não sabe fazer esse processo da escolha do síndico, porque dá a chave da sua casa, né? A chave da sua casa, quem falou foi até o Dr. Wander Andrade, da chave da sua casa, da chave bancária da sua propriedade, a chave financeira do seu condomínio, para uma pessoa que só vendeu o pitch de 5 minutos para fazer a gestão de 2 anos do seu investimento, para quem investe da sua propriedade, que foi um sonho que você comprou, é muita irresponsabilidade. E aí eu até brinco, né, que às vezes o condomínio tem um síndico que merece, né? Porque às vezes o próprio condomínio ele é induzido politicamente para escolher o ruim. E quando tem um síndico no mercado, que tem o Dr. Daniel, né? E tem outros, entre outros... Tem gente muito boa no mercado. E às vezes o seu condomínio ele deixa de receber uma gestão extraordinária por questão de preço. Preço, por questão mesmo da forma como o síndico é apresentado. Exatamente. Então isso tudo influencia. Influencia. Né? É o ambiente. Então se você dá uma condição da pessoa concorrer... de forma igualitária, todo mundo sendo respeitado, certamente aquele que é bom vai se destacar. E você tocou num ponto importante. Né? Até na reunião que eu fiz ontem num condomínio, ontem foi segunda-feira, sim. Isso. Tá vendo? A gente perde até o time dos dias. Segunda-feira, a gente grava aqui toda terça. Exatamente, hoje é terça. Então, ontem eu fiz uma reunião aberta e aí eu tive que relembrar os moradores. Né? A administradora não tem vínculo com o síndico. Com o síndico. A administradora séria, e a gente só trabalha com gente séria, ela tem o trabalho dela independente. E como que funciona? O Código Civil institui lá que é o síndico, que é o eleito. Exatamente. E o síndico pode ou não atribuir as atividades dele a uma administradora. Que é o braço técnico nosso. Que é o braço técnico. E por segurança se deve fazer isso. Exatamente. A emissão de boletos, a emissão das notificações, o controle financeiro, das contas a pagar, da emissão das francesinhas, nem se fala mais Exatamente. isso. Né? A plataforma de acomodação de documentos, onde os documentos ficam armazenados, os dados de vocês que tem lá, a LGPD. Hoje, que é super importante, né, conter os dados, são informações. A informação de vocês vale dinheiro no mercado. Exatamente. Ela mal usada pode destruir a vida de vocês. A galera não tem noção do que o nome e o CPF faz no mercado. Nome, CPF, endereço, e-mail, nome da família, a rotina de vocês, de acesso à biometria, de entrada e saída, horário que sai, horário que chega. Então vocês não têm ideia o quanto ali tem de informação para poder formar uma série de situações aí que pode ser transformada em dinheiro ou problema. Ou de problema. Né? Então, ter a administradora séria, ela normalmente, e deve ser assim, ela é independente. Ela não vai se vincular a nenhum síndico, eu não tenho nenhuma administradora vinculada a mim. Exatamente. Mas tem administradores que eu gosto de trabalhar porque sei do porte e da segurança jurídica. E segurança jurídica e da seriedade que eles fazem. Verdade. Porque trabalha com compliance, com regra, porque me fala não. Exatamente. Porque não quero o cara que me fale sim o tempo inteiro. Só porque eu sou síndico. Não, Daniel, isso aqui não é o momento, acho que isso aqui não está legal, tá? Ou não vai soar bem para a administração do condomínio, para a gestão geral. Poxa, que tal fazer dessa forma? Tal? Ou então ouvir minha opinião, olha, eu prefiro fazer dessa forma, por isso. A justificativa não é legal, dá para fazer. Então, assim, sempre tem que ter, não é porque eu sou advogado, eu sei tudo. Não, pelo contrário, eu pergunto, eu quero entender como que é a filosofia de trabalho da empresa, que a gente está trabalhando, do parceiro, e vamos aprimorando. E um detalhe, não tem condomínio que vem para a gente 100% redondo. Não tem condomínio, quando um condomínio troca o síndico, troca o síndico e tal. Ninguém dá ouro para ninguém. A gente vai tem que ter alguma coisa garimpar, ali. Tem que trabalhar, tem que Exatamente. construir. Então o morador tem que dar um tempo para a gente poder assimilar o prédio,
vestir o prédio de vocês. Que não é 90 dias que a galera acha que é. O Cardoso falou algo muito legal. O advogado, doutor, que falou da casa da gente, que é importante. Doutor Vander Andrade. Doutor Vander, muito bem. O doutor Vander é bem conhecido. Sim, não, ele é um fofo. E aí, eu tenho uma amiga que trabalha com ele no ABC e adora. E fala que ele é fantástico, advogada. Bom, o que eu queria dizer para você é o seguinte. Eu vou mais longe. A casa do nosso cliente, ele está dando para a gente a pele dele. Você sabia disso? Não. Porque a casa da gente é a nossa segunda pele. Isso. É a nossa segurança. A nossa segurança. Então, assim, ele está dando para a gente acesso à casa dele. Acesso à intimidade, inclusive. De certa forma, sim. Né? Na área comum, tudo. Então, a gente entra de domingo a domingo. O síndico é o único fornecedor que frequenta o prédio 24 horas por dia. Exatamente. Sem limite de acesso, lógico, com coerência, respeito e etc. Né? O síndico não vai no churrasco do prédio, do morador, não vai na piscina tomar sol do prédio que ele é síndico, não faz sentido. Né? Não cabe isso. Mas com toda a coerência, a sensatez e o bom senso, a gente consegue fazer uma boa gestão. E a possibilidade, o morador está dando para a gente a chave da casa dele. Isso é muito importante, a gente tem que honrar isso, ser grato. Exato. Tem aquele morador no grupo do WhatsApp que acha que a gente é funcionário dele e fala o salário do síndico. Eu pago o salário do síndico. Eu me divirto quando eu escuto isso e às vezes tiro alguma lição disso também, porque às vezes pode ser um alerta de alguma coisa que a gente precisa melhorar e corrigir. Mas as pessoas têm dificuldade de entender como funciona o condomínio, quais são as responsabilidades. Tenho certeza que se o morador soubesse o quanto é delicado ser síndico, quase 100% ia desistir. E agradecer que tem um síndico não só desistir, não só desistir, como agradecer o doido que estava na disposição de se candidatar para fazer a gestão. Tem uma disposição física, tem uma disposição de tempo, psicológica, de família, psicológica, sentimental. A doença psicológica é a pior. Ela é pior. É o que devasta muitos síndicos, inclusive. Você trabalha e assim, você cria uma expectativa de que, olha, legal, estou agradando. E às vezes essa expectativa não é atendida, ela não vem a resposta. Eu aprendi a trabalhar sem ter o retorno do morador e o cara falar, cara, ficou muito legal. Tem um condomínio que, quando eu ingressei, e é lá no complexo que eu te conheci, eu vi um espaço, um pergolado bonito. Primeiro eu falei, cara, isso aqui, essa academia dá para crescer, para se desenvolver, para ficar bonita, vai valorizar o patrimônio deles. Na segunda gestão eu fiz a obra. E aí, olha, incrível. Forçaram a barra para contratar uma arquiteta, moradora do prédio, não era a melhor proposta técnica e nem financeira. Aprovaram isso na Assembleia, contrataram a menina, ela é ótima. Mas, enfim, forçaram a barra para contratar, queriam contratar um fornecedor, não, o fornecedor dela era mais caro, por isso se contratou outro, criou um mal-estar. Aí quando entregou a oposição, dentro do conselho se criou uma oposição, porque era amigo da estrutura que queriam contratar. Aí quando foi inaugurar o projeto, a academia linda, maravilhosa, que dobrou o tamanho do complexo, dizem que é a mais bonita, depois você vai lá conhecer, veio no dia da inauguração, uma pessoa do conselho, uma moça, soltou uma lista de pendências para matar a inauguração. Não, tem isso aqui, pendência. E coisas que durante a obra eu falei, isso aqui precisa comprar. Não vai comprar. Então a própria pessoa que negou gerou a lista de pendência. Então são os interesses ocultos. Exatamente. É ruim isso. Isso então, é ruim para todos, inclusive. Tem que aprender. Ou você fazer uma assembleia e meia dúzia de uma gestão anterior que deixou o condomínio com fraude, permitia funcionário fantasma de terceirizada no prédio, está passando uma prancheta pegando a assinatura para destituir síndico. Então são coisas que você convive no dia a dia, na nossa profissão, que se você não tiver uma estrutura emocional, familiar e um propósito na vida, exatamente, você quebra, você não sobrevive. O propósito, as pessoas tentam cozinhar o seu emocional. Quando eu falo quebra, não é financeiro, é o emocional. Emocional. Então, se você não tiver uma estrutura emocional, um preparo, enfim, um hobby que você consiga aliviar a tensão. Tem a família, tem o lado do coração, aí tem o boxe que eu faço, né? Tem um boxe, aí tem um stand que a gente dá uns tiros, porque eu tenho que me evitar de falar tiro, porque... Não vou brigar com você, hein? Não, na realidade, teve um condomínio aí, que ele sabe do que eu tô falando, que eu, num contexto de um podcast, eu falei sobre a importância de nós andarmos armados em condomínios complicados, porque você vê na televisão
notícias que síndicos é assassinados, entendeu? Tem de tudo, infelizmente tem. E a gente tá arriscado mesmo. E só quem tá do outro lado, no nosso caso aqui, a gente sabe o que acontece. Eu passei por uma situação bem interessante que eu acho que quase que eu não estou aqui. Duas. A primeira delas era domingo de Páscoa, às 6 da tarde, toca meu telefone. Eu estava síndico de um condomínio de alto padrão na região do Itaim ali, Vila Nova Conceição, e a moradora me ligou, que era conselheira, reclamando: olha, o vizinho está aqui na minha porta com uma arma querendo me matar. Eu reclamei do barulho dele, e era um advogado muito famoso na ocasião. E é rotina isso para nós, inclusive. E era um domingo de Páscoa. Aí eu tinha bebido com a família, tal, meu filho era recém-nascido, fui até lá, fui de táxi, de Uber na época, cheguei no prédio, chamei a polícia não estava subindo por causa da pandemia. E aí eu fiz a abordagem com a família, liguei para a família, conversei com a família, fiz a abordagem com o morador, desarmei ele, né? Olha o que a gente tem que fazer para conter a situação. E aí contive a situação, o morador entrou com a irmã dentro da casa, tal, removi a pessoa, levei essa senhora até a delegacia, e na ocasião para poder, enfim, ela não tinha condição de dirigir. Eu estava sem carro, ela foi levada no carro da terceirizada, nós dois de passageiro. Depois de uma semana que fizemos a denúncia, a representação, fiz uma assembleia de expulsão, o próprio morador entrou na assembleia e falou que sairia, que concordava com a expulsão dele do condomínio por conduta antissocial. Morador antissocial. Um cara formidável, mas se excedeu. O pai dele no dia tinha falecido por Covid. Então foi algo bastante... bem complicado. Abriu o Covid 20 de fevereiro, né, que começou. Exato. Então, enfim, abriu a Páscoa. Então tinha todo um cenário todo sentimental, um cenário por trás, quente de todo mundo. Exato. E aí tive que fazer a assembleia, removi. Enfim, ele saiu, tal, eu acabei me reelegendo nesse condomínio, depois eu optei até por sair por vontade própria, por desgaste, enfim, desse tipo desgastante. A conselheira veio e falou assim: não, o síndico tem um relacionamento com a empresa terceirizada porque ele usou o carro da terceirizada. Eu falei, como passageiro igual a senhora, para poder lhe levar até a delegacia, enquanto seu marido, um estrangeiro, enfim, presidente de uma grande empresa fabricante de trens aí, metrô, enfim, o cara não estava bem, estava assustado, porque no mundo dele isso não faz parte. Nem no nosso, de alguém bater no vizinho, bater com a arma na porta. Enfim, coisas que acontecem. Ou então de uma moradora que, enfim, terminou o casamento e o marido, atirador esportivo, vai na porta com uma metralhadora querendo, vou matar a família. Aí chama a polícia, num domingo. Domingo é campeão. Eu acho que tem um número da besta, né, no domingo, porque nossos BO só acontece no domingo acredita. De madrugada. É cinematográfico. Ou então, para mim, o caso mais grave que eu passei, não que esses não fossem, né? Em um dos condomínios que eu fui síndico, aí fala da intolerância das pessoas. E aí veio uma sequência de crimes, né? Porque ali foi criminoso. Estava numa reunião de conselho, subsíndico, conselho, uma reunião dura, mas estava acontecendo. Tinha uma reunião toda X dia da semana lá naquele prédio, que era 15 dias. O mesmo que teve o desabamento lá do teto. Entendi. E aí, um dos assuntos era até esse, a reconstrução, e esse morador... ele tinha uma união homoafetiva com outro morador ou um convidado dele e tinha um cachorrinho. O cachorrinho dele era mais agitado, latia mais e o pessoal batia na porta. O cachorro que ele latia o dia todo. Mas ali o que acontecia? Batiam na porta para provocar o cachorro. Ah, entendi. E aí deixavam uns bilhetinhos contra o cachorro. Bem amigáveis. E fazendo menção à questão da sexualidade, a orientação sexual do morador. O morador, coincidentemente, também tinha uma questão física, que ele usava uma prótese na perna. E esse morador desceu na sala de reunião, sabia que estava acontecendo lá, porque era uma reunião que todo mundo tinha ciência, que tinha agenda, e falou assim, olha, aconteceu isso, e já exaltado, né? Ferido. Exatamente, né? porque não era a primeira vez. Dentro do condomínio tem muitas pessoas de mau gosto que moram, inclusive. E aí uma das pessoas da reunião, que eu não posso falar para não associar, a pessoa se exaltou, foi para cima dele, agrediu o morador. Nossa, sem necessidade, gente. E, enfim, aí uma conselheira filmou, me cedeu o vídeo até na ocasião, e eu fiz a assembleia de expulsão da pessoa. Perdi o condomínio, porque, enfim, numa reeleição, nem propus a candidatura, porque essa pessoa, esse membro, essa pessoa que causou o dano, tinha 40%, 50% dos votos lá, enfim, era uma pessoa bem influente. Parte dos moradores entendeu o que ele fez e concordou, né? A gente não pode permitir agressão. E quando eu dei sequência na mídia, eu separei, entrei com o corpo, outra pessoa também ajudou a separar.
enfim, tomamos as medidas necessárias, com polícia, com tudo, com tal. Já existiu uma rixa anterior. Olha o que a gente tem que se envolver. Aí se envolver num problema que nem nosso é. Exatamente. E saber conduzir. E fazer uma escolha. E qual foi a escolha ali? Né? Eu não tive, nem pensei na escolha, mas ela existia. Ou eu vou dar o processo de forma isenta e correta e tirar essa pessoa daqui, fazer o procedimento completo, ou eu vou aceitar e vou garantir a minha reeleição nesse condomínio. Eu não penso na minha reeleição, eu penso na vida daquele. Exatamente. Não, naquele que sofreu a agressão. Eu preciso defender aquele, porque é meu papel, eu tenho que ser imparcial. Então, o meu eu não está acima do prédio. O prédio, a vontade do prédio, a prioridade é o prédio. Então, é isso que o síndico profissional, por isso a gente é contratado, o síndico profissional, porque a gente tem que ser isento. Até quando as questões vêm contra nós mesmos. Exatamente. É o ponto de equilíbrio, né? E a administradora que conduziu o assunto é a mesma que a gente estava conversando, que tem um dos sócios como diretor do Secov, que a gente falou, que é uma boa escola de formação. Exatamente. Deu um super apoio na ocasião. Falou assim, e ele fala assim, Daniel, você é completamente louco, né? Você deixou de ser executivo para ser só síndico. Só síndico. E eu falei, eu amo a vida de sindicatura, né? É gostoso. É uma loucura, mas a gente gosta. A parte legal do nosso trabalho é quando a gente vê no dia a dia as mudanças, as micromudanças, tanto do condomínio quanto do comportamento. Eu recebi um feedback da Roses, que é a Paty, na minha última entrevista, que esse condomínio que eu assumi, eu acho que é uma missão da minha vida, tá? Que eu pego o condomínio caótico e quando coloco o pé, ela fala assim, Cardoso, depois que você entrou lá, você trouxe paz. Eu falei, lógico, que eu mostro pra galera quem que manda, caramba. Tem os marrudos que vêm lá, que é os marrudos de WhatsApp. Eu falo assim, morador, vamos fazer o seguinte, eu vou estar tal dia, que dia que você vai estar em casa? A tal dia. Eu estarei aí lá na área comum. Você consegue descer pra gente conversar? E aí, esse marrudo, né, que é bravo no WhatsApp, quando desce pra falar comigo pessoalmente, muda outra história. Porque eu já quebro ele. Falo, desse jeito. Falo, pra que toda essa braveza? Eu tô aqui pra ajudar, eu tô aqui pra resolver o seu problema. Não, porque, vamos sentar? Quer um café? Quer uma água? Vamos sentar, trocar uma ideia? Vamos. Qual que é o problema? Eu começo a notar. Se eu vejo que o problema dele não é um problema do condomínio, eu já falo na hora. Exato. Infelizmente aí é você e seu vizinho. Agora, quando a demanda cabe a eu analisar, verificar, levantar e resolver, aí eu já falo pro morador, precisa fazer isso, e a gente vai resolver assim. Ok? Combinado? Pronto. É isso. Exatamente. É essa postura que é importante. A forma como você conduz as coisas, como você coloca, é um diferencial. E isso reflete também em tudo, né? Exato. Mas também tem um outro lado, né, Daniel? Outro lado de condomínios, isso não vou falar em pessoas. Condomínios que, em algumas oportunidades, gostam de ferir a honra e a reputação de nós síndicos. E nessa ocasião, pelo menos o que compete ao Cardoso, é sem dó e piedade. Cardoso, eu acho que assim, as pessoas hoje têm que ter noção do que falam, né? Então, o WhatsApp... Casos isolados não tem, casos isolados, né? Na maioria das vezes as pessoas acham que vai ficar impune, por exemplo, o hater do WhatsApp que vem e agride. Tem a diferença, né? É o que eu te falei. Podem não gostar do meu trabalho, não gostar da minha pessoa ou não gostar do meu trabalho. Mas quando vai avaliar publicamente ou falar algum tema, fale do trabalho. Não fale da pessoa. Quando passa a ser pessoal, aí muda de figura. Né? E os moradores, por si só, começam a perceber isso. Em alguns casos dá tempo, outros não. Não. A articulação, às vezes, é muito bem feita, muito bem estruturada. A articulação e política. Muito rápida. E é política, não adianta. É igual câncer. O câncer é silencioso. É verdade. A política também, né? A política. A articulação ali é silenciosa. A articulação é silenciosa. Então, assim, mas ela dá sinais que está acontecendo e a gente tem que ter a habilidade de mostrar, não enfrentando, não é batendo de frente com o morador que é contra você, mas é mostrando o trabalho com uma comunicação, olha, a situação é essa, a verdade está aqui. Se você está apto a entender que isso aqui é o correto e não essa outra nova verdade, que eu te falei, existe a nova verdade. A nova verdade. O que é a nova verdade? É uma mentira que foi propagada várias vezes, que se tornou, abre aspas, uma verdade. Uma nova verdade. Porque hoje em dia a forma como nós absorvemos a informação é muito rápida.
Nós lemos somente o cabeçalho da informação, o primeiro parágrafo. Exato. Então, a informação é muito rápida. É assim com o TikTok, para quem usa TikTok, o Instagram. Exatamente. Ou, enfim, o Facebook já não é um pouquinho mais antigo, tá velho? O Orkut, então, nem se fala. Somos da época do A gente é Orkut, da hein? época do ICQ, né? Enfim, já mudou muita coisa de lá para cá. Mas, no passado, não, a gente tinha que ler um memorando, um documento, a gente se aprofundava mais. Hoje, não. Então, a informação que vier, se ela não for tratada, ela virou uma verdade. É verdade. Entendeu? Ah, o síndico fez isso. Não, você não fez isso. Não fez. Aconteceu isso dentro desse contexto. Agora, tirar a informação, descontextualizar e vender ela como uma verdade é ruim. Isso gera reparação. E falando como advogado, eu nunca movi uma ação contra condomínio, nunca movi ação trabalhista por onde passei, nem nenhum outro tipo de ação na minha vida pessoal. Eu acho que o diálogo é o principal, né? Mediar conflitos é o que a gente é pago para fazer, né? E a gente faz bem feito. Quando na nossa vida pessoal, uns conselheiros dizem, não, você tem que bater, você tem que processar, você tem que não sei o que lá. Às vezes você fala, o quanto isso vale, né? O quanto esse desgosto vale. Agora, tem situações quando fere a honra, a moral, né? Reputação. Coloca a reputação em jogo, vai falar o síndico é ladrão. Tem cara que faz práticas que não são usuais. Não são usuais do mercado, exato. Mas tem que responder mesmo. Tem gente que trabalha direitinho, trabalha certinho e é acusado de algumas coisas. Essa pessoa, sim, deve ir lá buscar a reparação dela, né? Aí o que a pessoa faz? Faz uma ata notarial. Hoje vai no cartório, pega o WhatsApp, faz uma ata, junta no processo, notifica para ver o que acontece. E aí depois tem todo um procedimento, cada um tem seu advogado, contrata e faz a medida. Mas tudo isso é evitável. Se as pessoas entenderem para que aquela fez a ferramenta do WhatsApp, por que a gente está ali, né? Então, tem o problema do jurídico, a questão indenizatória lá na frente, se for comprovado realmente o dano, existe. Como existe para tudo. O direito civil está aí desde 16, né? E aí teve a revisão em 2002, enfim, as mudanças de código e tal. Então, a gente tem respaldo jurídico, mas o que a gente, enfim, tem a oportunidade é de transformar essa visão do morador. E é isso que a gente faz. Você tem uma comunicação, um canal, você dedica seu tempo, você investe dinheiro. Isso aqui tem um custo. Exatamente. E você paga. Você não me cobrou nada para estar aqui. Exatamente. Você está aqui há 3 anos fazendo isso. Isso. Você colocando. Disponibiliza seu tempo. Tem uma equipe toda aqui, tem um staff atrás disso para poder preparar esse vídeo depois, mandar para vocês. Quer dizer, não é à toa. Entendeu? Não é à toa, exatamente. Enfim, é para transformar mesmo. É para trazer pessoas aqui que tragam algum conteúdo. Eu tento contribuir com um pouquinho. Tem gente de muito mais calibre que já sentou aqui, veio... Trouxe mais informações. Corrigir. Todos que sentaram aqui têm calibre, hein? Todos, hein? Mas, todos. Sim, não, disse que não tem mais ou menos calibre, mas todos têm. As pessoas trazem algo que pode transformar agregar a vida de vocês. A vida do... Entendeu? E daqui vão sair cortes que a equipe vai preparar, do que realmente importa, para poder transformar. Exatamente. Né? Qual que é a ideia disso tudo? Você está sendo síndico até aqui dentro dessa conversa. Você quer melhorar a vida do condomínio. Estamos tentando, pelo menos, né? Exato. Então é isso. É mostrar a tua intenção. A gente pode errar. Cara, com certeza. Somos humanos, né? Ninguém é perfeito, né? Podemos fazer um julgamento errado. Podemos. Eu falei agora há pouco, por que o síndico é contratado? Não, o profissional, ele é imparcial. A gente é pago para ser imparcial. Pode ser que a gente cometa um erro. Sem intenção ou com intenção, com dolo ou sem dolo, né? Falando direito. Ou ainda, é diferente daquele morador, síndico morador. Um dia eu fui síndico morador. E era ruim. Eu ia para a piscina, síndico isso, e aquilo, e aquele morador, e a multa, você me multou, né? Teve um caso fantástico. Por isso que te recomendo, não ser síndico onde a gente mora. Hoje eu não sou mais. E acho que tem a oportunidade, faria um trabalho melhor que o colega que lá está? Acredito que sim, porque eu tenho uma visão meio que vai de encontro com o que os moradores falam, mas eu também não critico o trabalho dele publicamente, por respeito. Exatamente. Entendeu? Se eu não posso agregar, contribuir, talvez até seja conselheiro no prédio lá para melhorar a forma de gestão. Somar com ideias. Fornecedor, eu indico, olha, tem essa tecnologia, tem isso aqui que pode ajudar. Eu não indico a empresa. Do mercado eu indico, porque, só que o prédio que eu moro não tem tamanho. Então, para poder admitir.
Mas existem outros players também muito bons no mercado. Mas com esse, com a cafeteria, é sensacional. Eu chego Nutricar. Escuta esse nome, Nutricar. É uma decepção. Eu chego em casa, a gente vive em mercado de prédio. Não tem cafeteria lá, né? Não tem onde comprar as coisas. É um mercadinho pequenininho, caro pra caramba. E há uma impressão errada até. Em um condomínio eu fui fazer um bid, e aí a Nutricar, a BBZ, lá, a administradora, levou lá o Nutricar para concorrer, como levou outros também. Gosto da BBZ, viu? A empresa BBZ. É muito séria. BBZ, Vert. Eu não tenho problema de falar administrador aqui, não. BBZ, adoram. O Beto, o Márcio, o Marcão Gubezi da Vert. Sabe o que tem é o legal? Roberto da Cel. Sabe o que é legal? Esses 3 players de mercado que você mencionou, o Marco eu conhecia há quase 10 anos. A BBZ eu estou há 4 lá com condomínio com eles. A Cel ainda não conheço, mas vou conhecer. A gente vai lá falar com a Rose. A Rose, a Jaque. Já vai me apresentar. Mas o que eu quero dizer? São pessoas que, enfim, eles têm 700, 1.200 prédios, 1.600 prédios. São players grandes. Exatamente. E que tem a disponibilidade de receber o síndico. Com um condomínio, o cara senta na frente dele e ele atende você igual atende um síndico que tem 100, 150 condomínios, Isso como mesmo. tem players gigantes hoje, porque o negócio virou um business. Exatamente. Então, assim, essa disponibilidade deles, eles recebem conselheiro de prédio. Gente, não vai virar moda lá e fazer fila na porta das administradoras, mas assim, combina com o síndico, sabe? Tem dúvida na prestação de contas, o gerente predial senta com você, passa o dia, vendo um horário, faz online. Hoje está fácil. É só querer. Só querer. Você quer aprender? Tem a ferramenta para aprender. Tem gente disposta a ensinar. O síndico é disponível, as administradoras também. Grandes e boas, né? Tem administradora que eu acho sensacional. Tem administradora que vende o paraíso e quando você vai ter quando não funciona. Não funciona. Não funciona. Tem grandes aí de nome, tradicionalíssimos e tal. Agora tem administradoras que são muito sérias. Que tem gente perfeita? Ninguém é perfeito. O perfeito mataram. Exatamente. Enfim, desculpa falar isso. Jesus. Então o perfeito não está aqui conosco. Olha por nós lá onde estiver, né? E eu sou prova viva disso, porque Deus existe. Amém. E Jesus, enfim, não tenho dúvida disso. Mas o que eu quero dizer para você é, temos as ferramentas, temos os players sérios, então falta uma conscientização. Então, você, morador, tem dúvida? Não associe a administradora de forma negativa ao síndico, associe de forma positiva. Eles se somam para poder atender vocês. Então, o síndico, quando ele fala não para você, não é porque ele quer dizer não, né? Ele quer dizer que aquilo não pode por X, Y, Z. E aí você tem a oportunidade de debater, de discutir, mas com respeito, com equilíbrio, com racionalidade, né? Enfim. Exatamente. Então, tudo pode ser modificado, tem procedimento. Tudo que for permitido por lei. Exatamente, por lei, viu, gente? Por lei. Não pode. Eu quero, né? Eu recebi um vídeo ontem do conselho de um condomínio e eu dei risada, mas enfim. Mas o morador falou assim, olha, eu tenho 2 propostas para o conselho. Uma delas o cara filmou o garden dele, está no térreo, é um garden no térreo. Olha, eu queria fazer uma área privativa aqui, fechando o meu garden e tal, e isolando da área comum para proteger o prédio. Na verdade, o cara ganharia 6 ou 7 metros quadrados. E eu falei assim, olha, o conselho, ele não conhece o que é convenção, fração ideal, o que é direito de propriedade, enfim, o que está na matrícula. Área comum e área privativa são coisas diferentes. Então, assim, eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso chegar lá e instalar a sacada de um jeito diferente do vizinho, tem tudo um padrão, a cortina é um padronizado para esses que tem fechamento de varanda, o garden tem um padrão, agora a gente tem as unidades mistas. Agora a gente vai ter que discutir quando tem unidade mista, o segurança dessa parte, até onde não atende a outra. Cobra aqui, cobra do comercial, cobra do residencial, cobra do NR, como que faz essa conta? 3 CNPJs diferentes, 3 frações ideais. Exatamente. Que é algo novo juridicamente, então poucas pessoas sabem disso, poucos síndicos estão preparados para isso. Aqui a gente conversa muito sobre isso, de como é que faz, sabe fazer. Então é um diferencial. Explicar para o morador, inclusive. Explicar. Que ele comprou no caso, ele comprou uma unidade que ele não pode morar. Ele comprou uma unidade, que é a Airbnb, inclusive, e a unidade dele não pode usar a piscina. Exato.
Está na regra, na convenção regra. condominial. E às vezes não tem nem a barreira física para separar. Não tem barreira física. A ala que pode e a ala que não pode usar. E aí entra com a ação contra o condomínio. E como que você vai explicar isso para o seu visitante que está, para o seu hóspede, na verdade? Exatamente. Que é um hóspede. Quando você comprou, estava lá escrito. Só que ele não leu. Né? Ou então as restrições, aí vocês ainda têm que lidar com outros tipos de restrição, limite para locação, imóvel que pode locar, que não pode. Pode. Pelos benefícios fiscais das construções que a gente tem hoje, as várias formas de se fazer. Então, tudo isso, lógico que tem prazo de validade, 10 anos perde a necessidade de limitação, mas tudo isso é preparo. Como que a gente vai responder isso para o condômino que chega para nós, se a gente não tem um lastro de tantos anos e não se atualiza? E o próprio síndico não está preparado. Não está preparado. Então, o síndico morador hoje, ele tem o seu valor? Tem. Tem. Mas se vocês elegerem ele, busquem que ele se prepare. Ele se prepare. Né? Fala, olha, vai lá no Secov, faz um curso. Exatamente. Não tem faculdade para formar síndico. Ainda não é uma profissão homologada. Regulamentada. E nós trazemos, o MEC ainda não regulamentou, mas existem cursos de instituições sérias que preparam. Não é o cara que vai vender 10 estrelas, selo dourado, síndico perfeito. Não existe isso. Não existe. Existe conhecimento, base. Quem foi aluno do Secov sabe como funciona. Quem tem outras universidades também que preparam. Tem uma série de materiais circulando que são saudáveis. Então, a gente vai aprendendo. O síndico que está começando a carreira agora é uma profissão fantástica. Agora faça com responsabilidade. Sabe que você não tem sábado, nem domingo, nem aniversário. Exatamente. Né? Natal e Ano Novo. Natal não tem, esquece. É a vida de aviador. Aviador enfim, é full time, 5 dias por semana, dentro da regulamentação. Até a vida de aviador é mais leve, porque você tem data para descansar. Mas é a mesma coisa, você não vivencia muitas coisas da sua família. Exato. Não vivencia muitos momentos que você tem que abrir mão. E quem está em volta de você é uma espécie de rede de apoio. Exatamente. Porque eles têm que entender que você está ali servindo a algo maior, que é a história de ter um propósito na vida. Exato. Né? Eu ouvi isso de uma grande amiga, ela sem ter um propósito. Ela me perguntou, né? Depois de tudo que você fez, você já voou, você já advogou, enfim, alto nível, já morou fora do país há alguns anos, fez de tudo e hoje é síndico. Agora é síndico. Uma outra responsabilidade. Já há alguns anos é síndico, tem outros projetos de vida e tal. Depois de tudo isso, o que você deseja? Eu dei essa resposta para ela, uma resposta privada, envolve ela naturalmente, mas é isso, é ter um propósito. Exato. Então, vamos criar um propósito e seguir ele, né? Primeiro é fazer o bem, o correto. Tá difícil hoje, mas estamos tentando. Mas a gente consegue. A gente consegue. A gente apanha, sofre, sai solado. Apanha igual médio, mas a gente aprende. Eu tive num evento recente, tinham lá uns 100 síndicos, e um evento de uma empresa do mercado, eu não costumo ir, né, mas me ligaram, vem, a gente queria muito que você viesse e tal. E aí um dos donos veio da empresa e falou assim, cara, a gente gosta de fazer negócio com você, porque você é muito correto. O que você fala numa mesa, você vai lá e cumpre. Reverbera nos bastidores. Não tem conversa. E para mim foi uma surpresa receber isso dele, porque ele não tinha nada para me dizer. E foi gostoso ouvir. Ele falou assim, é um mercado bastante sensível. Exatamente. Que tem pessoas de vários... Aqui a gente tem os melhores, pessoas que a gente tem carinho, tem respeito. Vê que trabalha sério e tal. Mas é gostoso ter isso. E a médio e longo prazo, isso está acontecendo. Por quê? Querendo ou não, por mais que as empresas que nós trabalhamos, a gente não tenha esse contato com os donos, eles acompanham o nosso comportamento como, vamos dizer assim, contratante, né? Como representante da contratante. Exatamente. Porque nós síndicos, a gente faz a gestão de uma economia. Cada condomínio representa uma economia. E estamos falando aí de um condomínio, no mercado de economia, já estamos chegando no bilhões por ano. Então, e é um dinheiro que chama atenção. E é uma coisa que eu sempre falo pra galera que assiste aqui. Quem não gosta de um poder, né? Quem não gosta de um dinheiro? É um dinheiro que chama atenção, é algo ainda que não está regulamentado, é algo que ainda gera, para os aventureiros que querem tirar proveito, é uma porta, né? Então, por isso que vocês precisam ter gente séria fazendo a gestão, responsável com dinheiro, auditar contrato. Eu entrei em um condomínio, e até eu tenho medo de falar isso, mas eu vou falar. A Assembleia aprovou 2 anos da contratação de uma empresa X, o síndico foi lá e aprovou 5. De um mercado, uma empresa de mercado, uma representação de mercado. Estou tendo que tirar, cheio de problemas, cheio de irregularidade e tal. Não é usual do mercado. A contratação de sistema de segurança eletrônico de uma empresa Y,
e aprovou na Assembleia, mas não previu na orçamentária. Gerou um débito gigante. Um débito gigante. E um débito futuro. Futuro. Que não está nem previsto. Não, e uma crise absurda com um boletim para retirada de equipamento e tal. Então, assim, você começa a ver como tem... E a pessoa vai se apresenta como uma forma muito bem, fala muito bem, mas é... E aí eu perguntei, poxa, você não se incomoda de perder um condomínio? Ele falou, cara, entra um condomínio, sai um condomínio, entram 3. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, vocês buscando a reputação, né, com relação aos síndicos, a forma como eles trabalham, vocês vão ter uma segurança jurídica, administrativa e pessoal, de ter aquela pessoa ali dentro de você. Então, daqui a alguns anos, vai filtrar o mercado? Vai. Vai. Mas só que a gente não pode deixar o mercado traumatizar. Porque se traumatizar, aí ninguém mais quer síndico profissional. Exato. Então, você que é síndico profissional e vê um profissional que não, um colega, né, porque não é profissional, um colega que se diz síndico profissional e tem práticas que não seguem as regras de compliance, as regras básicas da legislação, tem uma postura com o fornecedor estranha, né? Conversa com esse colega ou exclui ele do teu meio, que a gente fala assim, né, me diga com quem andas que te direi quem és. Então é bem por aí, né? Busque pessoas que você tem afinidade para fazer o bem, né? Às vezes nem sempre está em evidência, quer dizer que você está bem ou mal. Né? É isso. Quero agradecer a sua presença. A gente fala pouco, né? Deixe suas considerações finais. Bom, primeiro eu quero agradecer o espaço que você cedeu. É o seu espaço, é algo que você vem construindo ao longo dos anos. Devagarzinho, né? A sua carreira não começou agora, como eu falei, já começou há mais de 10 anos. É porque a CUT engana, né? Você vai ficar... É libanês também assim, né? Vai ficando mais maduro e não aparece ruga nem nada. Você vai estar com 100 anos aí, vai estar bem, vai estar saudável. E se Deus quiser, vai construir um legado ainda maior do que você está fazendo. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui. É importante falar com o teu seguidor, com o teu telespectador, né? Então, as pessoas que assistem esse grande presente que ele dá para o mercado, né? Que é uma oportunidade de pessoas diferentes, de culturas diferentes, de visões diferentes. Virem, né? Então, eu vim no mercado corporativo, vim no mercado aeronáutico, então de todo o local que passei, a parte jurídica, eu busquei importar as coisas boas, né, e aplicar no meu trabalho. Eu vejo que você genuinamente já faz muito disso no seu trabalho. Então aproveite, traga pessoas que sempre agreguem, que tragam novidades, boas notícias, né? A gente não fala só de coisa ruim, nós falamos 90% de coisas boas, experiências que deram certo, né? E demos alguns alertas. E é isso. Obrigado pela oportunidade. Eu estou à disposição sua e dos seus telespectadores para esclarecer qualquer dúvida. E desejo a você que você cresça ainda mais e torne esse canal ainda mais forte do que já é. A gente vai bombar. Para que as administradoras tenham você como parceiro, os síndicos como uma referência e os clientes, né, do mercado possam ver aqui pessoas que são transformadoras. Exatamente, que estão no objetivo para sempre valorizar o patrimônio de vocês, né? Bom, quero agradecer mais um episódio com o Dr. Daniel. Ele fala para não chamar de Dr. Daniel, mas eu vou chamar mesmo assim, Dr. Daniel Midlej, como que é? Midlej, é um nome libanês. Midlej, pronto. Agradeço pelo convite, pela presença. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Aprendi bastante hoje. Gostei, viu? Nós aprendemos. Porra, gostei, viu? E aí, para você que me assiste sempre aqui, agradeço pela sua audiência, pros seguidores, pros conselheiros, pros subsíndicos, pros gerentes prediais, zeladores, pros moradores, pro mercado condominial, até pros haters, tá? Até o próximo episódio aqui do Síndico Sincero. Até, obrigado.